Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica aqui do canal. Na aula de hoje, nós vamos estudar distância entre dois pontos. Para o entendimento pleno dessa aula de hoje, é fundamental que vocês tenham assistido a aula anterior ou que vocês tenham conhecimento da aula anterior, mesmo que não tenham assistido. Na aula anterior, foi abordado plano cartesiano e coordenadas dos pontos em um plano cartesiano. Então, é fundamental que você saiba esse assunto, plano cartesiano e coordenadas dos pontos no plano cartesiano. Caso você não domine esse assunto, eu sugiro que você volte e assista a aula anterior antes de assistir essa, para você não ficar perdido. Então, vamos lá. Distância entre dois pontos. Eu vou começar essa aula com exemplos práticos. E a partir desses exemplos práticos, eu vou deduzir a fórmula da distância entre dois pontos. Então, você não vai simplesmente decorar uma fórmula, você vai ter a dedução da fórmula, para caso futuramente você esqueça essa fórmula na hora da prova, você pode fazer pela dedução, ou deduzir a fórmula ali na hora da prova e fazer. Então, vamos lá, vou começar dando esses exemplos, resolvendo esses exemplos sem usar fórmula nenhuma, e depois eu vou partir para a dedução da fórmula. Primeiro caso, eu tenho dois pontos aqui nesse plano cartesiano. Esse primeiro ponto de coordenadas x igual a 2 e y igual a 3. Segundo ponto de coordenadas x igual a 4 e y igual a 3. A coordenada y deles é a mesma. O que muda é a coordenada x. Então, a menor distância entre os dois pontos, a menor distância entre quaisquer pontos, é o segmento de reta que une esses dois pontos. É o tamanho do segmento de reta que une os dois pontos. Então, eu vou desenhar aqui o segmento de reta unindo esses dois pontos e a gente vai calcular o tamanho dele e, com isso, descobrir a distância entre esses dois pontos. Esse é o segmento de reta. Eu vou chamar ele de D, de distância. E a distância aqui fica fácil de calcular. Porque esse segmento de reta, D, é paralelo ao eixo x. Se eu quiser saber a distância desse ponto aqui, no eixo x, até aqui, é só pegar a posição final inicial 4 e subtrair da posição inicial 2. Eu vou ter o tamanho desses pedaços aqui, desse segmento de reta aqui. Automaticamente eu vou ter também o tamanho desse segmento de reta. Então, vamos lá. A distância entre esses dois pontos, então, D é igual a 4 menos 2, que é igual a 2. Segundo exemplo aqui. O segundo exemplo é um exemplo similar. A diferença é que o x, a coordenada x aqui é a mesma para os dois pontos, é 3. O que muda aqui é a coordenada y. Então, eu quero descobrir a distância entre esse ponto de cima e esse outro ponto aqui de baixo. Eu tenho que descobrir o tamanho desse segmento de reta D aqui. A diferença é que, nesse caso, eu não vou subtrair uma coordenada x da outra. Eu vou subtrair a coordenada y do ponto de cima pela coordenada y do ponto de baixo. A propósito, esse ponto aqui é o ponto 3 e 4. E aqui a gente tem o ponto 3 e 2. Então, para eu descobrir a distância entre esses dois pontos, eu vou fazer D é igual a coordenada y do primeiro ponto, que é 4, menos a coordenada y do segundo ponto, que é 2. Então, a distância entre esses dois pontos é 2. Vamos para esse terceiro exemplo, aqui embaixo. Observe esse terceiro exemplo. Os pontos agora, eles não estão mais alinhados, bonitinho, igual estava lá no primeiro. Eles têm coordenadas x diferente e y diferente. Então, a gente tem que descobrir o tamanho desse segmento de reta D aqui. Esse primeiro ponto, ele tem coordenadas 1 e 5. Segundo ponto, coordenadas 4 e 1. Mas e agora? Como que a gente calcula a distância entre esses dois pontos? É muito simples. A gente vai fazer aqui um triângulo retângulo. E a partir desse triângulo retângulo, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras para descobrir essa distância D. Essa distância daqui até aqui, a gente já sabe que é 5 menos 1, que é 4. Essa distância daqui até aqui, a gente já sabe que é 4 menos 1, 3. Isso a gente acabou de ver nos exemplos anteriores. Então, vamos escrever esses números aqui. Olha. Essa distância desse lado aqui é 4 e aqui 3. Então, se eu quiser saber essa distância, eu posso usar o Teorema de Pitágoras. Eu vou fazer d²
é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, aqui eu tenho que d ao quadrado é igual a 16 mais 9. D, então, esse quadrado já vou jogar ele para cá como raiz, vai ficar mais ou menos raiz de 25. Como se trata de uma distância, de uma figura geométrica, eu ignoro aqui o menos, vou fazer isso, vai ficar a resposta só uma resposta, só o mais aqui. Então, D é igual a 5. Então, a gente acabou de descobrir aqui que a distância entre esses dois pontos mede 5. Então, agora vamos para a fórmula. Dedução da fórmula da distância entre os dois pontos. Eu tenho esse gráfico aqui, ponto A e ponto B. Ponto A ele tem coordenadas xa e YA, e o ponto B ele tem coordenadas xB e YB. Esses xa e YA são números, são as coordenadas do ponto. Poderia ser 1 e 3 aqui, 7 e 5 aqui, são números. XA, YA, XB e YB são números. A e B são os pontos e eles têm as suas respectivas coordenadas. Então, eu tenho que descobrir a distância entre o ponto A e o ponto B. Essa distância aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma estratégia. Eu vou fazer aparecer um triângulo retângulo aqui. Vou traçar esse segmento de reta daqui até aqui e um outro daqui até aqui. Pronto, apareceu um triângulo retângulo aqui. Nesse triângulo retângulo, quais são os lados dele? A distância entre A e B, que é o que eu quero descobrir, eu vou chamar de D. Esse cateto aqui, da vertical, ele nada mais é do que a coordenada YB menos YA. Então, eu vou marcar aqui, olha, YB menos YA. E essa distância na horizontal são as coordenadas XB menos XA. Então, agora a gente vai simplesmente usar o Teorema de Pitágoras para extrair a fórmula. D ao quadrado é igual a cateto ao quadrado. Um dos catetos é o quê? XB menos XA, mais o outro cateto ao quadrado. YB menos YA. Esse quadrado passa para lá virando raiz, vai ficar assim, olha. D ao quadrado é igual a raiz... Opa, faltou o quadrado aqui, ó. Isso ao quadrado e aqui também está o quadrado. Então, D ao quadrado é igual a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Opa, esse quadrado aqui some, não tem. Bom, essa daqui é a fórmula da distância entre dois pontos. É bom você decorar, mas caso esqueça, você pode deduzir essa fórmula. Agora vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Bom, o exercício é o seguinte, eu tenho um plano cartesiano com esses dois pontos aqui, 1 e 2 e o ponto 5 e 5. Eu quero saber a distância entre os dois pontos. Então aqui, eu sei que o ponto A ele tem coordenadas XA 1 e YA 2. Ponto B, coordenadas XB 5 e YB também 5. Então, a gente já pode aplicar direto a fórmula. Distância é igual a raiz quadrada XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Substituindo esses valores, nós temos que XB é 5, 5, YA é 1, YB é 5, YA é 2. Então, D é igual a raiz de 5 menos 1, 4, ao quadrado 16. 5 menos 2, 3, ao quadrado 9. Então, aqui a gente tem que a distância é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar nos comentários. Pode me mandar direct no Instagram também, se quiser. Pode ficar à vontade. Se você estiver precisando fazer uma prova, um trabalho,
a prova data está em cima, você precisar de um estudo, um reforço, pode me mandar um direct no Instagram. E se esse canal está te ajudando, você está gostando do conteúdo, a forma que você tem de retribuir é simplesmente se inscrevendo e compartilhando o canal com o pessoal da sua escola, da sala de aula, do grupo de estudos, do curso preparatório, da faculdade, com qualquer pessoa que você saiba que esse conteúdo vai ser importante para ela. Eu conto com a sua colaboração. Valeu, gente!